O presidente da Associação Comercial de São Paulo e das Federações das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, Alfredo Cottardi Neto, é o entrevistado desta semana. Em entrevista exclusiva ao Visão de Mercado, Cottardi Neto faz um balanço da sua primeira gestão, as metas para os próximos anos, a luta das entidades para combater o aumento abusivo de impostos e as expectativas do crescimento do comércio pós-pandemia. Mas é evidente que uma reeleição, ela, na verdade, é um plebiscito se você deve continuar ou não. Ou seja, se a gestão nos 2 anos foi satisfatória ou não. Como eu tive votação por unanimidade, ou seja, 100% dos vice-presidentes que votam, consideraram a minha gestão satisfatória, então me reconduziram ao cargo. Mas é evidente, Rogério, que no ano de pandemia, a minha gestão ficou muito truncada. No primeiro ano vou colocar o primeiro ano de 2019, né? Nós começamos a fazer realmente grandes mudanças, tanto na Associação Comercial de São Paulo, como na FACESP. Né? Na FACESP, por exemplo, nós passamos a visitar o interior, mas não apenas para conhecer as associações comerciais principais, né? Como, por exemplo, Marília, mas também nós fomos visitar as menores, porque o meu objetivo na FACESP é valorizar as associações comerciais menores. A grande verdade, Rogério, que a FACESP é uma rede, é o que eu tenho defendido muito, explicado muito, que é esta rede que nós temos que defender, organizar, fortificar e crescer. E é evidente que o trabalho começamos em 2019 e com a pandemia nós já não pudemos mais fazer as visitas que a gente esperava, na minha programação, começar novamente este ano, em 2021. Mas, pelo visto, a situação não está saindo, está fora de controle. Eu tinha uma perspectiva que, a partir de março, nós estaríamos retomando a atividade econômica com um pouco mais de força, né? Mas eu estou vendo que a situação está cada dia pior. Aconselho a todos tomar muito cuidado. Aconselho aqui, olha, o uso de máscara, não largo a minha, o distanciamento social, enfim, todos aqueles procedimentos necessários para nós tomarmos cuidado, porque esse vírus é muito traiçoeiro. Então, pela FACESP, eu reputo que o fortalecimento da rede é o meu principal trabalho. E na Associação Comercial de São Paulo, é uma reorganização. Né? A Associação Comercial de São Paulo estava um pouco envelhecida, tanto do ponto de vista da gestão, como do ponto de vista do associativismo. Eu imprimi uma nova dinâmica, arrumei a gestão, ela tinha déficit, hoje tem equilíbrio, não foi fácil, não é um ato fácil, requalificamos as nossas distritais, nós temos, viu, Rogério, aqui na cidade de São Paulo, 15 distritais, e é onde a gente tem uma participação regional, do ponto de vista dos bairros, né? O que seria a centralidade regional. Ela é a Associação Comercial é a grande entidade
está presente de forma organizada através dos bairros da cidade de São Paulo. E também fizemos outras mudanças, mas eu acho que o ponto principal do nosso trabalho, tanto da Associação Comercial como da FACESP, foi a oferta pública qualificada da nossa empresa Boa Vista Serviços. Só para que os seus ouvintes tenham conhecimento, a Associação Comercial de São Paulo e a FACESP eram donas do SCPC, que em 2011 se transformou numa empresa na Boa Vista Serviços, e que agora, em 2020, nós fizemos a oferta pública qualificada, ou seja, o IPO, né? O IPO foi, na verdade, foi um sucesso. Hoje a empresa é a empresa do mercado, tem uma gestão de uma diretoria contratada para fazer a gestão da empresa, e nós viramos simplesmente acionistas, investidores. E acompanhamos a empresa, eu ainda sou presidente do conselho, porque a associação e a FACESP ainda detêm a porcentagem maior do capital, mas já não mais pertence a nós, e sim ao mercado. E aí a gente sempre tem um reforço desse nosso modelo através dos dividendos que vêm através das empresas, entre elas da própria Boa Vista. Portanto, para resumir, né, esse ano tão difícil que foi 2020, é um pouco essa a nossa história, né? Fortalecimento da rede da FACESP, fortalecimento e conhecimento das associações menores, reorganização da Associação Comercial de São Paulo, requalificação das nossas sedes distritais, das 15 sedes, equilíbrio orçamentário, porque nós tínhamos déficit aqui na Associação Comercial de São Paulo, e, finalmente, o IPO da Boa Vista. Apesar das restrições devido à pandemia, as vendas de fevereiro no comércio da capital paulista apresentaram um aumento de 8%. É até difícil falar sobre o comércio. A pandemia obrigou o governo a fazer muitas restrições. E, muitas vezes, sem entrar no mérito da decisão, que é muito difícil, muitas vezes colocando restrições numa área maior, onde tinha cidades menores que poderiam estar em outras fases do Plano São Paulo. Ou seja, nós, pela FACESP, fizemos um plano, e nós achávamos que você poderia dividir mais o estado de São Paulo para você encontrar cidades que o vírus nem tinha chegado e estava completamente fechado. A decorrência disso foi uma perda de renda e desemprego e fechamento de muitas empresas, principalmente do comércio e dos serviços, entre elas, por exemplo, restaurantes e outras. Hotelaria sofreu muito. Então, é muito difícil você falar comparativamente os 8% de fevereiro em relação a janeiro, porque existia uma expectativa de uma retomada de crescimento. Nós não esperávamos essa volta, né, desta nova fase da pandemia. Conforme eu falei no começo, isso nos deixou muito preocupado. Então, essa avaliação dos 8% é muito mais porque estava represado o próprio consumo, e achava-se que aí iria voltar a ter um primeiro começo de um crescimento, e aí nós fomos surpreendidos, né, por essa nova questão da propagação do vírus. Então,
É muito difícil hoje você falar em crescimento do comércio. O comércio hoje que cresceu é basicamente o comércio digital, né? O e-commerce. Posso te dar um dado, Rogério, que ele cresceu em relação a 2020, em relação a 2029, mais de 120%, mais que dobrou, né? Portanto, nós estamos realmente num momento de revisão dos nossos procedimentos, revisão da forma de fazer negócio, revisão principalmente, né, de como as lojas físicas vão conseguir sobreviver nesse novo mundo onde o comércio digital está predominando. Então, para resumir, os 8% ainda não é significativo. Ele simplesmente mostra que tinha um consumo represado, se tinha uma expectativa que ia voltar o crescimento, as empresas voltaram a ter um horário maior de funcionamento, mas, logo em seguida, né, já começou a ter as restrições, porque nós temos que lembrar o seguinte: as grandes restrições foram aquelas feitas em janeiro, né, no fim do ano, no começo do ano de janeiro, que eram momentos onde o comércio e as empresas sempre capturam, né, um valor maior nas suas vendas. De qualquer forma, vamos aguardar, Rogério, daqui para frente. Nós precisamos, primeiro, atacar esse vírus, aumentar significativamente a velocidade da vacina, né, vacinar a população, para que aí a gente tenha uma segurança de que você vai estar num crescimento contínuo e não um abre e fecha, fecha, abre e fecha, ou seja, desregulando completamente a atividade empresarial e comercial das lojas, dos restaurantes, dos hotéis, enfim, das empresas em geral. COTAD espera que a maioria massiva da população esteja vacinada contra a Covid-19, para aí sim implementar um conjunto de ações visando potencializar o desenvolvimento econômico. Quero falar em vida normal, nós vamos voltar a viajar, nós vamos voltar a ter a convivência com os amigos, nós vamos voltar a ir ao restaurante, voltar a ir ao teatro, assistir um show, a ir ao futebol, ou seja, isso é fundamental para você retomar a sua vida. Está todo mundo tolhido, né? Ou nas suas casas, ou no tal do home office, ou no interior, no caso da cidade de São Paulo, ou o interior vem para a praia, no caso de algumas cidades aí do interior. Esse processo, né, é que vai haver novamente uma readequação quando nós tivermos a vacinação em massa e as coisas vão voltar ao normal. Essa é a nossa grande expectativa, né? Portanto, para a FACESP, é retomar os seus projetos, né? O projeto de voltar a visitar as associações comerciais do estado inteiro, voltar a visitar as pequenas, fortalecer as pequenas, fortalecer a rede, porque a rede das associações comerciais é uma grande rede de distribuição de serviços, é uma grande rede institucional na defesa dos empreendedores. E quanto à Associação Comercial de São Paulo, continuar o nosso projeto de reorganização, né? Eu quero lembrar que nós criamos aqui também a Faculdade do Comércio, viu, Rogério? E a Faculdade do Comércio ela é um nicho específico que visa requalificar os comerciários no comércio digital, exatamente porque tentar ver se aqueles comerciários e aqueles que querem entrar, né, trabalhar no comércio e que só estão habituados na loja física,
se tem que se requalificar para começar também a entrar na área do comércio digital. Isso aí é importante, porque estamos esperando para 2021, o ano letivo já começou, temos 400 alunos, né? E estamos aguardando a aprovação do EAD pelo MEC, né? Para que a gente possa levar a esse plano de ensinamento para o interior. E aí vamos chegar em Marília e outras cidades. Outra luta levantada pelas duas entidades é barrar o aumento do ICMS, medida que integrou o pacote de reforma administrativa e ajuste fiscal desenhado pelo governo do estado. Rogério, eu sempre tenho uma posição em relação a governos federal, estadual e municipal de diálogo. Eu sempre acho que a principal forma de você ir conseguindo alguma coisa é através do diálogo. E nós temos um excelente diálogo com o governador João Dória. E a gente entende que, às vezes, a situação é realmente muito, muito complexa e ele tem que tomar decisões, muitas vezes, que vai contra a nossa própria ação de defesa, né, dos empreendedores. Ele, não vou discutir, ele privilegia a vida, a ciência, a medicina, e nós achamos que, na verdade, devia haver um equilíbrio entre a vida, a ciência, a saúde e também a economia, algum equilíbrio para que você possa, de uma certa forma, minimizar um pouco esse impacto, né, que a pandemia está fazendo com a população. Agora, o ICMS, essa mudança de alíquotas, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, tem 2 pontos importantes. O primeiro é a mudança de alíquotas, né? Em vários itens tinham benefícios. E aí o que houve foi um aumento da alíquota. E a outra tem um parágrafo que dá para o executivo, ou seja, qualquer governante que esteja à frente do Estado, carta branca para fazer as mudanças, né, no imposto. Isto é que não ficou muito adequado, porque a Assembleia não pode dar essa autonomia para o governante fazer qualquer coisa que ele achar com a alteração dos impostos. Nós, por princípio, né, tanto a Associação Comercial como a FACESP, nós somos contra o aumento do imposto. Agora, se você somar as duas coisas, aumento de imposto neste momento gravíssimo, onde a economia está devastada, né? Então, eu não consigo entender a lógica. Primeiro, acho que os deputados nem viram o que estava aprovando, porque não é possível. Em sã consciência, se eu fosse deputado, eu nunca aprovaria um item para dar carta branca para um governante fazer o que ele quiser em relação ao imposto. E o segundo, será que eles não perceberam que nós estamos em terra arrasada, em termos da nossa economia, e vamos sacrificar ainda mais o empresário, o empreendedor, o comerciante, o prestador de serviço, aumentando o imposto? Será que não perceberam que o imposto na cadeia de produção é altamente inflacionário? Será que não perceberam que essa inflação vai comprometer ainda mais a renda do cidadão, dos consumidores, da população? Então, às vezes eu não consigo entender como que essas coisas acontecem, né? E as pessoas fazem como depois percebem que fizeram errado, né? E não dá para voltar atrás. Então, nós estamos brigando, né, do ponto de vista desse diálogo, para ver primeiro se a gente, através do convencimento dos deputados estaduais, a gente retire
esse item e dá a liberdade para um governante qualquer que esteja à frente do governo. E o outro é ver se nós conseguimos retroagir ou suspender a cobrança desse imposto. Aí é mais difícil, eu sempre tenho colocado, viu, Rogério, que eu prefiro uma postergação, né? Porque é difícil discutir o mérito de uma coisa que está aprovada, é difícil voltar atrás. Mas uma postergação para daqui a 6 meses, valer, porque pelo projeto, ele passou a valer a partir de 15 de janeiro. Dá 6 meses mais, dá depois de terminar a pandemia com todo mundo vacinado, ou seja, dá fôlego. Nós estamos comprometendo as empresas. Por exemplo, cadeia das confecções. Nós temos espalhados pelo estado inteiro pequenas confecções que vão ser inviabilizadas com o aumento do imposto na cadeia, que é acima de 15%. O que elas vão fazer? Quem quer sobreviver vai embora para Minas ou vai embora para o Paraná. Ou seja, estamos expulsando as empresas e gerando desemprego. É perverso, né? O aumento de imposto nesse momento é perverso, além de altamente inflacionário, né? Não basta o aumento de ICMS, nós temos um descontrole, né, na relação demanda e oferta, que está gerando uma inflação absurda, que eu não sei como é que isso vai acabar. Se você analisar, por exemplo, os itens do materiais de construção, tem isso que estão subindo 50%. Né? Coisa totalmente inadmissível. E olha o momento. Então, o que eu receio, Rogério, e agora estou falando realmente com muita tristeza, eu estou achando, no fundo, que todas essas ações, aumento do ICMS, a não observância do momento, isso podia ser postergado, o aumento da demanda com falta de oferta, porque as empresas ficaram paradas, está dando uma inflação absurda, o que eu acho que nós vamos entrar num descontrole total. Se essa inflação não parar, nós vamos entrar num descontrole total. E esse ICMS é um dos componentes. Portanto, nós estamos lutando para reverter ou, se possível, postergar. O mês de março é comemorado o Dia do Consumidor. Para o presidente, o consumidor é o que faz girar a economia e sempre deve ser tratado como um rei pelos comerciantes. O consumidor é o nosso rei, é o cliente, é quem gira a economia. Agora, vamos ser realistas, né? Estamos com uma perda de renda enorme, o consumidor está consumindo o necessário. Eu acho que o Dia do Consumidor tem que ser comemorado, porque ele é o nosso rei, né? Ele é o nosso cliente, a ele que nós devemos satisfação, a ele que nós temos que atender, é a ele que é a razão do nosso trabalho no comércio, no serviço. Portanto, eu acho que tem que comemorar. Mas nos dias de hoje, nessas dificuldades, não dá nem para encontrar. Então, qualquer evento que se possa fazer para comemorar o Dia do Consumidor, se for de forma virtual, como nós estamos fazendo, é melhor não fazer. Porque comemoração tem que ter o presencial, tem que olhar no olho, tem que ter o calor humano, tem que ver a reação das pessoas, entender o que está acontecendo, o que eles estão sentindo, qual é a gravidade realmente da nossa situação, para que a gente possa ajudar.
nós não conseguimos ter isso. Está todo mundo aí no virtual, não há mais calor humano e a presença das pessoas para você poder identificar, né, as questões que estão afligindo a nossa população. Então, é um dia do consumidor muito difícil de ser comemorado. Ao final da entrevista, Cotaide Neto deixou uma mensagem de otimismo aos comerciantes e elogiou o trabalho do empresário Adriano Luiz Martins, que está à frente da Associação Comercial e Industrial de Marília. Aí em Marília, nós temos uma associação comercial, que é uma das nossas mais importantes associações comerciais, mas, acima de tudo, a figura do presidente Adriano que é fundamental. Ele tem uma visão para frente, é um grande empresário e está conduzindo a associação comercial magnificamente. São a visão dessas pessoas, desses empreendedores, desses empresários que nós estamos precisando. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, então, para os comerciantes, os consumidores, uma palavra de otimismo, né? Se assim a gente consegue ter uma palavra de otimismo. Olha, eu sou otimista por natureza. Nessa nosso bate-papo, eu quis ser sincero e realista. Colocar as minhas preocupações. Colocar que nós não podemos mais continuar a vida como estamos levando. Precisamos voltar à normalidade. Precisamos voltar a ter o contato com as pessoas. O home office é paliativo. Portanto, eu continuo otimista sobre a capacidade do brasileiro vencer os seus obstáculos. Capacidade do brasileiro se reinventar. Capacidade do empreendedor a criar algum negócio. Capacidade, principalmente daqueles que perderam o emprego e que podem criar, por exemplo, um MEI, né, uma microempresa individual, e começar um novo negócio. Vamos aumentar cada vez mais o número de empreendedores para substituir as vagas que foram perdidas no emprego, porque vai ser difícil recuperar o emprego, mas o caminho é você valorizar e criar cada vez mais oportunidades para os pequenos empreender. Então, voltando à normalidade, eu tenho a certeza, e aí o meu otimismo, nós vamos recuperar não só a nossa vida, mas a nossa condição de fazer crescer o país e, logicamente, crescendo o país, vamos gerar novamente renda e melhorar a vida de todos. Otimismo, sem dúvida, mas preocupação. Enquanto não vier a vacina completa, né, quando não vacinar toda a população, fica a minha preocupação conforme nós batemos o papo nesse momento. Mas eu sou otimista. Depois disso, acho que nós vamos ter um período muito bom, né, de crescimento e de grandes oportunidades. Então, fica aí o meu abraço também ao Adriano e a você também, Rogério. Muito obrigado. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Centro Automotivo Porto Seguro. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. Café América. O melhor do café. CW15 Coworking.
O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz consultoria. CIM Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Binaural. Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Academia RCR Esportes. Viver com saúde é a nossa forma. Aquashow. Aquashow não vende só peixes, ela realiza sonhos. Grupo Paradigma. Papelaria Compasso. Há 30 anos atendendo Marília e região. Personal Coaching. A sua saúde em primeiro lugar. Stellion. Máquinas e acessórios para costura.